Vou desativar o som só por uns instantes. Só para a gente fazer as preces juntos aqui. Do PPT da Flori. Ai, vamos lá, então. A gente pode começar a trazer nossa mente para a nossa prática, abrir espaço para a prática. A gente toma refúgio, bodhicitta, e recebe as bênçãos de Guru Rinpoche para a nossa prática. Namô, no Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Namo Lama Deshe Dupe Ku Concho Songi Ranjin La Dadan Dudru Semchenam Chanchu Bardu Kapsuchi. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Semke droa kondonto lama sangye drumneni ganla gandu trinleki droa droa damchao. Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Again Yugi Nubjan Sam Pema Gesar Numpola Yamsen Chogi Madrunye Pema Jone Shesudra Kordu Kandro Mampu Kor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hom Hom Again Yugi Nubjan Sam Pema Gesar Dumpola Yansen Chogi Modrumye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hom. A gente pode só repousar uns instantes, recebendo as bênçãos de Guru Rinpoche para nossa prática. Muito bem, fofuras. Oi, Antonella, tudo bom, lindona? Bom, então, semana passada tinha ficado um restinho de texto para a gente preparar para essa semana, né? Então, deixa eu. Antes da gente ir para o restinho de texto, a gente podia só ler o texto raiz, né? Referente a esse pedaço que a gente já está terminando de estudar agora, só para a gente retomar, e aí a gente. Engraçado, de novo ele não está. Deixa eu ver. Estão vendo a tela inteira? Ou só o. Oi, fala, Ana. Tá fechado o microfone. Oi.
hoje, eu não sei, eu vou falar rapidinho, porque eu sei que o tempo é curto. Seria ruim para você começar às 6h30, assim, para não ficar tão acelerada a coisa? É que eu não sei como é que é para as pessoas. Para mim, poderia ser, mas eu precisaria consultar todo mundo, né? A gente pode fazer uma É, enquete no final aqui. tá bom. Porque se alguém não puder, a gente não faz, porque senão a pessoa também chega no meio, acaba ficando ruim, né? Mas a gente faz uma enquete aqui rapidinho depois. Tá bom? Tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. Então a gente está nesse trecho inicial de descartar, né, para que a gente vou voltar aqui, para a gente transformar a diversidade em caminho espiritual através da verdade relativa, né? O Dodrup apresenta dois pontos dois métodos, assim, vamos dizer. Um seria descartar atitude de profunda aversão à diversidade e o outro seria desenvolver atitude de entusiasmo diante das adversidades, né? Então, a gente está terminando essa primeira parte aqui de descartar a atitude de profunda aversão à diversidade. Então, eu vou só ler rapidinho e depois a gente vai para o comentário, porque a gente vai terminar esse tópico aqui hoje, né? Então, o Dodrupchen fala assim, reconheça repetidamente a falta de sentido e a grande desvantagem em toda a ansiedade miserável que você experimenta por encarar a diversidade como puramente desfavorável, né? E familiarize-se completamente com esta poderosa resolução. De agora em diante, qualquer adversidade que surgir, não irei fraquejar. Pratique dessa forma, desenvolvendo grande coragem. Então, a primeira reflexão que a gente deveria fazer é essa, né? A falta de sentido da aversão à diversidade. Se algo pode ser feito a respeito da diversidade que surgiu, não há sentido algum em ficar desanimado. E se nada pode ser feito, não há sentido nenhum também ficar chateado com a diversidade. Também não ajudará. Isso é Shantideva na veia, né? Ele é bem diretamente que Shantideva ensinou no Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, né? E aí a segunda parte seria a grande desvantagem de tal aversão. Se você não reagir com ansiedade, devido à força da sua mente, será fácil experienciar e lidar até mesmo com grandes adversidades, como se fossem tão leves e frágeis quanto algodão. Por outro lado, ao reagir com ansiedade, você se sentirá insuportavelmente oprimido por um sofrimento esmagador, mesmo diante de uma adversidade menor. Por exemplo, enquanto estiver pensando em uma mulher ou um homem deslumbrante, mesmo que tente parar de desejá-lo ou desejá-lo, você apenas ficará exausto. Do mesmo modo, enquanto você se fixar nos piores aspectos de alguma situação difícil, você será incapaz de desenvolver qualquer sentimento de fortaleza, de poder, né? Assim, tal como nas instruções sobre como proteger as portas dos sentidos diante da adversidade, você não deveria se deixar absorver por suas características. Em vez disso, deveria se habituar a posicionar sua mente em seu estado natural e permitir que ela apreenda a sua própria natureza. Que é um tema do Alan Wallace, né? Estabelecer a mente em seu estado natural, né? Tá aí de novo essa danada dessa prática. Então, agora a gente vai lá para onde a gente tinha parado, no comentário. Que é lá na frente, vê que página que é. Página 39. Agora nós vamos ver o finalzinho dos comentários do Gyatso Rinpoche. 39, aqui. A gente tinha parado aqui. Então, esse é comentário sobre as desvantagens, né, de a gente lidar com a diversidade como se fosse uma desgraça sempre, né? De ter aversão à diversidade, né? Então, falta só esse trechinho final aqui. Então, o problema é que quando você fica cuidando de si mesmo, você não realiza nada. Qual que é o ponto em não realizar nada? Se você realmente enxergar dessa forma, fica claro. Os seres realizados trocaram a si mesmo pelos outros e cuidam apenas dos outros. Eles agora estão liberados e você não. Ser repetidiano. É uma diferença enorme, né? Se falhar em ter essa força mental por meio da qual grandes adversidades tornam-se tão fáceis de lidar quanto segurar um leve pedaço de algodão, por reagir com tremenda ansiedade, você será esmagadoramente oprimido pela desgraça, mesmo diante de algo bastante relevante.
É aquilo que a gente estava conversando, né? O hábito que a gente tem de se lamentar quando alguma coisa ruim acontece, isso só perturba mais ainda a gente, né? A gente perde força e perde energia, né? Por exemplo, devido à profundidade da verdadeira bodhicitta que os grandes bodhisattvas do passado desenvolveram, muitos deles eram capazes de oferecer partes dos seus corpos, como dedos ou membros. Eles não tinham dor nessa experiência, devido à pureza e à força das suas mentes. Ao invés de dor, eles experienciavam gratidão e bem-aventurança, pelo poder da bodhicitta, né? Que é o que a gente quer desenvolver, né? Agora, se cada coisa que dá errado a gente ficar se lamentando, a gente nunca vai ter energia suficiente para isso, né? E a própria bodhicitta vira uma proteção contra esse sofrimento da diversidade, né? Então, é um círculo virtuoso, assim. Ao pensar em um homem atraente ou em uma mulher deslumbrante, mesmo que tente parar o desejo que tem por essa pessoa, você vai apenas se desgastar, certo? Não adianta, ai, não quero, não adianta muito. Do mesmo modo, se você se ocupar dos aspectos difíceis da sua situação diversa, será incapaz de desenvolver qualquer senso de coragem. É algo que não será possível, devido ao seu foco, né? Se a gente focar no aspecto negativo das adversidades e não no que elas representam de possibilidade de transformação, então a gente vai perder, nunca vai desenvolver essa coragem que ele está falando, né? É por isso que, como você já sabe, a partir das instruções que recebeu no passado, sobre restringir as portas dos sentidos, devia ter uma vírgula aí, diante de uma diversidade, então era assim, ó, é por isso que, como você já sabe, a partir das instruções que recebeu no passado, sobre restringir as portas dos sentidos, vírgula, diante de uma adversidade, ao invés de se deixar absorver por suas características, você deve se habituar com a lembrança das instruções que recebeu, né? Então, quando a adversidade se apresentar para a gente deveria lembrar dessa instrução, de não cultivar aversão à diversidade. Deixa eu só comentar, fazer um comentário rapidinho sobre essa história de aversão e de apego. Tá a tela inteira, né? Putz, devo estar precisando fazer alguma atualização do Zoom. Às vezes ele dá uns... Mas eu atualizei faz 2 dias. Sei lá, às vezes o Zoom não consegue... já aconteceu isso outra vez. Não consegue selecionar só a janela, né? Acaba aparecendo a tela toda e fica pequeno. A questão da aversão e apego, né? A gente pode ter a sensação de que a aversão é querer se afastar, né? E que o apego é querer se apossar, né? Agarrar. Mas tem uma coisa mais sutil aí, que é a distorção que a aversão e o apego provocam na nossa mente. Elas, na verdade, são distorções da visão. Então, o apego, ele distorce a realidade para o positivo. Então, a gente só vê aspectos positivos. E a gente, por consequência, a gente se agarra, né? A esse objeto, que a gente só vê coisas boas. A aversão, ao contrário, ela distorce para o negativo. Então, a gente quer... Então, é como se a aversão e o apego, elas desequilibrassem a visão que enxerga aspectos positivos e negativos. A aversão só faz com que a gente enxergue aspectos negativos. E o apego só faz com que a gente enxergue aspectos positivos. Isso é importante, porque quando aquele está falando, né, de eliminar esse hábito de sentir aversão, então tem a ver com isso, com esse hábito de só ver o que tem de negativo nas adversidades e de não enxergar os aspectos positivos que tem nas adversidades. Quer dizer, que tipo de qualidade aquilo vai poder, que a gente vai poder desenvolver a partir da diversidade, né? Bom, todo tipo de aprendizado que a gente pode ter com as adversidades. Desde, sei lá, o Sansara é assim, né? Foi esse o plano que a gente comprou, era esse o plano, não era um plano de uma situação perfeita, que tudo ia dar certo, não era esse plano que a gente comprou, né? Então, desde a gente compreender isso, né, se lembrar disso, até, sei lá, paciência, que a gente vai ver aí mais para frente no texto, né? Mas quando a gente tem aversão, significa que a gente só está vendo o aspecto negativo daquela situação, né? Não é para ficar adorando a pílula também, mas pelo menos equilibrar, né? O jogo aí, né?
Eu acho útil lembrar dessa coisa sobre aversão e apego, sabe? Porque senão a gente fica só com a ação resultante dessa distorção mental, né? Oi, Ricky. Eu tava pensando em você, inclusive, Ricky, porque por causa da sua pergunta. Depois que você fez aquela pergunta na segunda-feira, eu li alguma coisa sobre apego e falei, putz, eu tenho que falar isso pro Ricardo. Mas fala aí, Ricky. Não, é que eu fiquei na dúvida com esse início aqui desse parágrafo. Quais são as instruções que você recebeu no passado sobre restringir as portas dos sentidos que ele se refere? Eu não consegui entender. Então, isso aqui é um ensinamento, né? Que ele é uma transcrição de um ensinamento. Então, possivelmente não foi dele, que a gente não recebeu dele, né? Mas se ele tivesse, os praticantes, eles, no passado, assim, em algum momento, a gente recebeu instruções, os praticantes recebem instruções, né? Sobre restringir as portas dos sentidos para reduzir o apego às coisas, né? Especialmente monges, né? Recebem esse tipo de instrução, né? De restringir as portas dos sentidos. Então, eu acho que ele está se referindo a essa mesma atitude, assim, de restringir essa atitude mesmo, né? De querer se livrar das adversidades. Deixa eu ler de novo aqui para ver se eu ajudo. Porque, para mim, fica meio contraditório, porque parece que ele está dizendo... Eu não sei se ele está criticando essa atitude ou se ele Não, está eu acho que não dizendo... tá criticando, acho que ele está comparando, que é a mesma. É que está faltando uma vírgula aqui. Mesmo com a vírgula melhorou, mas Então ele fala, é por restringir as isso. portas de sentido parece que eu estou não querendo ver uma realidade, né? É que restringir as portas dos sentidos é uma instrução do Hinayana, né? É uma instrução de meditação. Você não se atira nas baladas da vida, você não, né? Para reduzir os estímulos sensoriais, vamos dizer assim, para você poder lidar melhor ou cultivar uma maior renúncia, né? Então, isso é um ensinamento que está lá sei lá, os monges recebem muito mais que nós, na verdade, né? Até porque para nós esse tipo de ensinamento não cola muito, né? Mas aqui tem uma vírgula aí, eu acho. Acho que faltou uma vírgula aí, porque eu mesmo estava patinando aqui. Mas, é por isso que, como você já sabe, a partir das instruções que recebeu no passado, sobre restringir as portas dos sentidos, diante de uma adversidade, ao invés de se deixar absorver por suas características, quer dizer, restringir as portas dos sentidos tem mesmo efeito, assim, né? De não se entregar para a situação, né? Como a gente deveria fazer diante de uma adversidade, de não se deixar absorver pelas suas características, né? De manter um centramento, de deixar a mente repousar no estado natural, né? E não se atirar naquela situação. Nesse caso, não entrar de cabeça, né, Jane? Exatamente. De poder... posicione sua mente no seu estado natural, quer dizer, não ali misturado com a circunstância, né? Com as circunstâncias. Como quando a gente recebe instruções de Shamatha, por exemplo, de não se envolver com sentidos físicos, por exemplo, né? A gente recebe as instruções em Shamatha, não é? Não só nos ensinamentos monásticos, mas quando a gente está fazendo prática de Shamatha, especialmente Shamatha com foco na respiração, por exemplo, né? A gente não quer ficar prestando atenção no campo visual, no auditivo, a gente não quer prestar atenção em nada, a gente quer centrar e ancorar na respiração. Aqui ele está dizendo que é o mesmo tipo de prática, assim. A gente mantém o centramento, né? Não se atira, não se deixa arrastar pela adversidade. Ô, Gê, eu acho que foi escrito para estar sem vírgula mesmo. Você acha? Eu acho. Porque, como você já sabe, a partir das instruções que recebeu no passado sobre restringir as portas dos sentidos diante de uma diversidade, ao invés de se deixar absorver por suas características, está retomando a diversidade. Você deve se habituar com a lembrança das instruções que recebeu. Então, fez sentido para mim, sem a vírgula. Também acho que pode ser. Eu para mim,
faltou uma vírgula, mas depois eu posso até olhar no original também, né? Não cheguei a olhar. Hoje, Também eu acho que original. ela tem sentido essa leitura que ela fez, porque, inclusive, ele está, na verdade, reforçando que você deve se habituar com a lembrança dessas instruções, de restringir o sentido, de não se jogar diante da adversidade. Porque aí, ó, você vai, inclusive, se você faz isso, não se joga, aí você vai o quê? Posicionar sua mente no estado natural, onde a verdadeira natureza vai ser reconhecida. E senão, se você já se jogou, acabou-se. Eu entendi isso, mas o que eu entendi também é que, assim, essa instrução de restringir as portas dos sentidos, ela é mais genérica, ela não é só diante das adversidades. Ela é diante dos prazeres também, de qualquer estímulo, na verdade. Então, foi assim que entendi, sabe? Que a gente recebe, por exemplo, quando a gente está fazendo prática de shamatha, né? A instrução de shamatha é para não se conectar, não dar atenção aos estímulos quaisquer, não só a diversidade. Por isso que eu achei que ele estava pegando uma instrução genérica e aplicando, sabe, para a situação de adversidade. Foi isso que eu entendi. Mas eu posso concordo olhar... com a Gê. Eu concordo com a Gê, porque também tem a questão do estímulo diante do prazer, dentro das coisas que te dão apego, né? Então, por isso que não se bebe, não se isso, aquilo, para não estimular. Eu concordo. É que o inglês vai ficar mais difícil, talvez, mas de qualquer forma, eu acho que o sentido é esse, né? De a gente não se deixar arrastar, né? Pela diversidade, entendi, né? Gê, mas eu acho que ficou... Bom, aí é uma visão meio pessoal, vou colocar assim. Se é o que eu entendi que está falando aí em restringir a porta dos sentidos, ou seja, é não deixar entrar estímulo externo. E não deixar entrar estímulo externo, tudo bem que funciona para uma prática de shamatha meditativa, é um treinamento. Mas diante de uma adversidade, eu não deixar a adversidade, eu não entrar em contato com a adversidade, me parece um mecanismo de fuga da situação. Pois é, por isso mesmo que eu achei que não de faltou deixar vírgula entrar a aí. adversidade e assistir ela a partir do meu estado natural, que é outra coisa, que é uma visão um pouco diferente, né? Eu olhar a adversidade a partir desse estado natural, que aí eu vou enxergar a adversidade a partir de uma perspectiva mais ampla, né? Do jeito Mas, que Ricardo... pode ser a questão da tradução, mas dá essa sensação que ele está falando para... Se eu tenho desejo por uma pessoa, eu fecho o sentido do desejo, mas o desejo vai continuar, né? Eu não vou fechar a porta do sentido. É uma técnica específica que pode ser ensinada para os monges, sei lá. Mas ele não está falando em fechar, em restringir uma coisa, não é fechar. Ricardo, uma coisa que eu observei no parágrafo seguinte, tem alguns exemplos que são dados que deixam bem claro isso. A coisa que eu percebi com relação a essa questão do apego que é dita é que, assim, o que dá para reparar é que tanto apego, se a gente for colocar as duas questões, apego e aversão, tanto apego quanto aversão são coisas que fixam a gente num ponto de vista. Certo? Então, a questão está muito mais a se evitar essa questão do extremo, que é justamente onde a gente agarra, entendeu? E é interessante, porque no parágrafo seguinte, ele começa a falar com base, inclusive, no Vinaya. Mas ele vai falar... vários exemplos. Ele vai dar vários exemplos em várias situações, não só no Vinaya, viu? Na sequência, ele vai explicar no Mahayana e tudo mais. Sim, Vinaya, Mahayana, ele vai numa sequência. Segue o barco aí. Ele vai numa sequência. E aí deixa bem claro essa questão do parágrafo anterior, entendeu? Olha Porque só, tem a vírgula no inglês. Olha como é que é no inglês. É por isso que, como você sabe, a partir das instruções que você recebeu no passado sobre guardar as portas dos sentidos, vírgula, no evento da adversidade, em vez de se envolver com as suas características, você deveria se acostumar a lembrar-se das instruções que você recebeu, né? Então, eu não entendo que ele está falando para, diante da adversidade, fechar os sentidos físicos. Eu não entendo que ele está dizendo isso. Ele está dizendo que... Ele está comparando duas instruções, né?
nas instruções que a gente recebeu de Shamatha, por exemplo, ou do Vinaya, que ele vai falar aí na sequência também, mas vamos imaginar as instruções de Shamatha, né? A gente recebeu essa instrução de você não se deixar arrastar pelos estímulos sensoriais, né? E manter uma âncora. Aqui também ele está falando a mesma coisa, você não se deixa arrastar pelas negatividades, pelo que você está experienciando, você mantém a mente no estado natural para não sair rolando, né? Eu entendi assim, e tem a vírgula, pelo menos no inglês tinha vírgula. Fala, Paulinho, ou Ana, ou Paulo, não sei. Em inglês de novo. Eu, estudando uma das aulas do Geshe Dorje Dandu, a maneira como eu entendi é que, basicamente, a gente tem dois movimentos, um de soltar e outro de se abrir. Então, como a Denise falou, restringir não é fechar, né? A porta tanto pode se abrir demais quanto se fechar demais. E restringir seria diminuir o movimento dessa porta, ou seja, eu soltar aquilo que eu me agarro fixamente e me abrir para aquilo que eu, a princípio, estava fechado, estava avesso, né? Também acho que é um entendimento que eu tive disso, né? É que eu acho que tem vários graus também de ensinamento, sabe? Tem sim, eu acho, esse tipo de ensinamento de você realmente restringir, tipo assim, no Vinaya, especialmente, né? De os monges colocarem cinzas sobre a comida para perder o gosto bom da comida. Então existe essa classe de ensinamentos, né? Super de austeridade, assim. Também tem essa classe de ensinamento. Mas eu não acho que é isso que ele está falando aqui. Ele só está comparando, dizendo para a gente não se perder na negatividade das circunstâncias adversas. É isso que eu entendo que o Gyatro Rinpoche está explicando aqui. O Ricardo pediu para eu colocar de novo o inglês, ó, o inglês está aqui. É por isso que, como você sabe, a partir das instruções que você recebeu no passado sobre guardar as portas dos sentidos, ou seja, não sei nem como foi traduzido, mas não é... Guardar significa observar, né? Não restringir também. Tá assim, né, a tradução? Eita, não é restringir. Guardar... não é restringir, né? Guardar é... Vigiar, ou, né, observar as portas dos sentidos. No evento, no evento da diversidade, em vez de se envolver com suas características, faz diferença. Você deveria... faz diferença. Faz diferença. Vigiar, né? Eu acho que é mais o sentido de vigiar. É mais o sentido de vigiar, né? De... Observar. Observar, exatamente. Estar atento. Estar atento. É diferente de restringir, né? Preservar, né? Guardar. Preservar. É que a palavra restringir, ela tem um peso muito grande. Ela tem um peso muito grande. Gente, parece né? uma coisa muito, muito mesmo monge, né? Pesada. Ela assusta um pouco. Tradutores são terríveis. Tradutores são terríveis. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu achar aqui o texto. Agora ele vai falar das várias classes de ensinamentos mesmo. É bem legal. Então, ele vai começar pelo Vinaya. Então, de acordo com o Vinaya, que é justamente os ensinamentos que são dados pelos monges, né, os códigos monásticos e tudo mais, quando você for confrontado por um objeto de desejo, existem muitas maneiras de meditar sobre esse objeto como sendo repulsivo, né? Como eu tinha falado, o negócio da comida, jogar cinza em cima da comida, né? Tudo para se proteger, assim, se guardar mesmo de todo o desejo e apego, né? Então, caso seja o corpo de alguém, você pode focá-lo como sendo uma pilha de agregados ou algo sujo, ao mentalmente dissecar o corpo nos seus órgãos e partes. Isso, né? Qualquer um desanima se começar a pensar no corpo de um ser, né? Que tem uma pele linda, né? Eu acho cruel, assim, essas meditações monásticas assim, são cruéis, né? É para cortar de uma vez. Nunca mais você vai querer saber de nada, né? De acordo, mas ó, aí eu sou mais Mahayana. De acordo com Mahayana, o método é imaginar a sua verdadeira natureza como sendo ilusória e vê-lo como uma aparência. Porque daí você pode até brincar com a aparência. Você não acha que ela está lá de verdade, né? Mas também não acha que não está, né? Então, aquela coisa do caminho do meio é um pouco mais... para mim, mais fácil. Então, vendo também a si mesmo como uma aparição, como uma aparência.
Outro método é vê-lo como um objeto de compaixão em vez de um objeto de desejo. Você pode também considerar os ensinamentos das práticas preliminares, né, do Nondro, sobre como todos os seres vivos forem em um momento ou outro, seus pais ou suas mães, tendo sido bondosos com você, assim como seu pai, a sua mãe desta vida. Então, é como ele fala no início, né? Se você não é um praticante, esses ensinamentos não fazem o menor sentido. Porque, olha só, essa frase começou assim, esse negócio começou assim, ó. Quando você for confrontado com um objeto de desejo. Se você não está querendo praticar, a última coisa que você quer sentir compaixão por quem você está sentindo desejos, né? Então, depende da sua motivação, né? Realmente, isso aqui, para quem não está querendo praticar, não está querendo atingir iluminação, cultivar bodhicitta e tudo mais, esse ensinamento não faz sentido, mas se é o caso, né? Então, você pode ver esse objeto de desejo como algo que é um objeto de compaixão, né? Você pode usar esse recurso aqui do cultivo de bodhicitta, de você ver todos os seres como se fossem seus pais, como tendo sido seus pais ou suas mães. O Geshe Pende fala que é suas mães, não é seus pais, não é suas mães. Como eles foram bondosos e tal. E fazendo surgir a equanimidade incomensurável, também surgirá compaixão incomensurável, que é muito mais sublime do que apego. Apego traz apenas o seu oposto, que é a aversão. Então, apego não traz nada de muito favorável, né? Se estiver praticando Vajrayana, você então visualizará o objeto como sendo a deidade e verá a forma como uma expressão da consciência primordial. Ele se torna, então, um objeto de devoção em vez de um objeto de desejo. Pobre desejo. Escorraçado o desejo, né? Mas é porque o apego é realmente uma distorção, né? A gente está... O apego é... Esse motorzinho, vocês lembram? Os 3 animais da roda da vida ali, né? A cobra, que é a aversão, o galo, que por alguma razão é o apego, e o javali, que é a ignorância. O galo é porque ele está sempre ciscando, né? Diz o Lama Santo. O galo tá sempre procurando alguma coisa, desejando encontrar uma minhoquinha, né? Por aí, uma coisa qualquer, sei lá o que o galo procura, mas ele está sempre ciscando ali, né? Então, essa é o resultado do apego funcionando o tempo todo, né? Então, essa foi a primeira parte, assim, né? Como é que a gente pode se livrar do hábito de sentir aversão pelas adversidades, né? Lembrando que a aversão é uma distorção da visão, é uma visão parcial para o negativo. Agora, na sequência vai vir, então, ele vai discutir, então, como agora, assim, como gerar, desenvolver um senso de entusiasmo diante da adversidade, né? É tipo, adversidade, vem em mim que eu tô podendo agora, vem que nós vamos agora resolver essa parada, né? Essa é a segunda parte. Eu queria então, ver com vocês o que a gente faz. Se a gente começa às 6h30, eu nunca montei enquete aqui, mas eu vou tentar. Vou criar uma enquete aqui, vamos ver se funciona. Queria saber... Ou então fazer uma coisa mais simples, vai? Para quem está aqui assistindo agora. Vamos partir dessa amostra. Quem não pode começar o estudo às 6h30, levanta a mão eletrônica, lá do Zoom. Eletrônica. Para eu poder dar uma contada. Só a Ana que não pode? A Antonella. Então, amores, a Ana é super... A Antonella também, elas são super firmes. A gente vai continuar começando A Carmelina também, não? Carmen, você levantou, baixou aí? Ou não? Foi impressão minha? Eu então, não posso, não. 6h30 não posso. Não. Então, Aninha, desculpa, querida, mas a gente vai continuar começando às 7h. E a gente não tem pressa, não. A gente pode... 18h30 para a Lana também, não é? Desculpa, é que eu não... É que se esse curso do Geshe Pende estivesse sendo gravado, eu assistia depois, mas não está. E eu não quero perder, porque é Shantideva.
que ele está ensinando. Sorry, meu teacher. Então, a gente vai demorar mais tempo para terminar o texto, mas a gente vai todo mundo junto, né? Então, tá bom. Agora, então, o que a gente faz? Vamos avançar? Porque eu acho que esse tema da versão acho que está claro, né? Mais uma coisa... É uma coisa importante que eu queria só lembrar, né? Que todos esses ensinamentos sobre treinamento da mente, eles têm todos o mesmo princípio, vamos dizer assim, que o Geshe Pende fala muito maravilhosamente, né? Aquela coisa de convencer o nosso coração, né? E a forma que a gente deveria praticar, que a gente precisa praticar com esses ensinamentos, é tentar refletir mesmo sobre situações, né? Sobre esse fato de que o Dodruptin lista ali, né? De não fazer sentido, de não trazer nenhum benefício cultivar ou se permitir levar pela aversão à diversidade. Não ajuda em nada, né? A gente precisava refletir. Bom, desafiar. Se alguém aqui acha? Não estou perguntando assim. É fácil. Não estou perguntando se é fácil. Estou perguntando assim. Alguém acha que ter essa atitude de rejeição, de aversão às coisas difíceis que acontecem na nossa vida ajudam em alguma coisa? Alguém acha isso? Pois a gente não acha. Por que a gente faz, né? Porque é o hábito, né? Então não tem outro jeito de mudar isso se não for treinando, né? Então, bom, primeiro, tá certo, eu realmente acho que não faz sentido, realmente. Não faz o menor sentido. Te desempodera, né? Gasta mais energia do que precisava, não é? Então, se a gente está convencido intelectualmente disso, a gente precisava, agora, cada vez que a gente puder, ou refletir sobre alguma coisa que já aconteceu, ou quando acontecerem coisas pequenas, novas, adversidades pequenas, tipo Furou o pneu do carro. Furou o pneu do carro. Em vez de, ai, puta que pariu, pneu do carro. Pegou engarrafamento. A caixinha desligou. A caixinha do meu computador desligou. Desliga 500 vezes por dia, né? A gente precisaria treinar com essas coisas pequenas. Para daí, quando chegarem coisas mais importantes, né, a gente já tem um pouco de musculatura para isso, né? Mas se a gente, sei lá, se a gente lê uma vez, deixa para lá e nunca mais lê, não vai acontecer nada, pessoal. A gente vai continuar fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então, esse primeiro ponto é esse, né? De a gente não, pelo menos não se atrapalhar mais reclamando quando algumas coisas dão errado. Fala, Cris. Quando a gente, vamos dizer, fixa na diversidade, a gente não consegue nem pensar ou imaginar uma saída para aquela diversidade. Você fica correndo atrás do rabo, né? Você fica que nem um disco arranhado, né? Você não enxerga a saída. E quando você se afasta, que você olha ela à parte, como faz em Shamatha, que você toma a distância, como se fosse a mente, aí a gente, inclusive, até enxerga como sair dessa diversidade. Que foi um pouco o que ele estava dizendo ali, né? Posicione sua mente no seu estado natural. E quando a gente está envolvido com a aversão, a gente não consegue fazer isso. A gente está lá perturbado, né? Faz parte da perturbação ali, né? A gente leva muito para o pessoal, né? Para o pessoal, a gente se sente atingido. Aí, quando a gente se sente atingido, a gente só olha para fora, assim, a gente não... Uma coisa também, Giane, que com relação a essa questão de posicionamento no estado natural, é porque é o estado onde não tem nem apego nem aversão. Nem apego nem aversão, exatamente. Exatamente. Né? Ainda tem ignorância, né? Porque ainda tem a ignorância de reificar as coisas.
Por isso que a gente se perturba tanto, aliás, né? Porque a gente está reificando o que está acontecendo, está reificando a gente mesmo, está sendo atacado, né? Ainda tem a ignorância. Mas já é bem melhor do que estar se debatendo com a aversão, né? Nesse caso aqui, né? Fiquei pensando que o pessoal queriam se alimentar. O que é isso? Ai, perdeu a diversidade de conviver com o pernilongo da floresta. Também, Antonella, os pernilongos moram lá. Você vai para lá e quer que eles desapareçam, né? Não te perturbem. Eles só querem se alimentar, claro. Da sua fofura. Eu também, que se eu fosse um pernilongo, eu ia te morder também. Claro que eu ia te morder. Com certeza. Mas foi uma prática, viu, Gê? Eu fiquei lembrando de tudo. Foram 2 horas sem energia, celular descarregado, escuridão total, um calor dos infernos e os pernilongos. Que delícia. E aí eu só tentando praticar, mas foi legal, viu? Foi uma prática, eu gostei. Por fim, eu gostei. Caramba, é uma baita prática essa, né? Para enfrentar um cachorro brabo, me falta muito ainda, viu? Para enfrentar um cachorro brabo? Aí me falta muito. Vou ter que me iluminar muito para isso. É melhor não enfrentar, né? Melhor evitar, né, pessoal, também. Se der, né? Se der, melhor evitar as coisas. A gente não precisa sair correndo atrás da diversidade, elas vêm, né? Bom, vamos olhar mais então o que vem na sequência aqui, que é um passo além aqui. Que é a segunda parte desse ensinamento é desenvolver um senso de entusiasmo diante da diversidade. O cultivo do entusiasmo é uma atitude decidida que reconhece a diversidade como uma ajuda no caminho espiritual. Essa é uma experiência de treinamento. É tipo assim, a gente vê uma diversidade e fala assim, agora eu vou praticar. É tipo a Antonella com os pernilongos, agora eu vou praticar. Muito obrigado, pernilongos, vocês agora são a minha prática, né? Onde quer que haja sofrimento, vocês vão utilizá-lo como uma ajuda para o desenvolvimento da virtude. Isso é feito ao se reconhecer os benefícios da virtude, a natureza da existência cíclica como sendo sofrimento e a verdade infalível da lei de causa e efeito. Não é que a gente vai sair por aí procurando confusão, né? A gente não precisa fazer isso. Elas vão vir, a gente não precisa sair por aí procurando. Quando elas vierem, a gente vai, então, se lembrar que agora, então, chegou a hora de praticar mesmo, né? Não importa qual tipo de adversidade surja. Se estiverem desprovidos de práticas para aplicar em cada caso e de acordo com suas próprias habilidades mentais, vocês podem simplesmente pensar, se eu for habilidoso, será possível atingir algum benefício verdadeiro como resultado dessa diversidade. Mas isso pode ser apenas teórico. Seria como dizer que o objetivo está mais longe do que o céu está da terra. Isso aqui o Lama Wallace me deu na cara um dia também com isso. Que assim, a gente precisa estudar mesmo os ensinamentos sobre treinamento da mente, para a gente poder saber como que a gente poderia lidar melhor com cada situação. Não é uma coisa genérica, né? Aqui a gente está falando de coisas genéricas, né? Está falando de atitudes frente à diversidade. Então, primeiro, não queira se livrar, depois, agora, então, reconheça que aquilo pode ser uma prática, mas para que seja prática, a gente vai precisar saber o que fazer como prática, né? Não é só abrir o peito e falar, vem, pernilongo, me comam, não é só isso. A gente vai precisar saber como é que vai ser essa prática, né? Fala, Paulinho ou Ana. Fala, Aninha. Tá fechado. Por exemplo... Eita, pera. Pera que a minha diversidade desligou aqui, calma aí. Ai, dor na mão. Fala. Quando há 3 anos atrás eu tive essa perseguição minha política, olha, eu entrei, apesar de eu ter feito muita prática anterior, não dessa prática, mas de outra. Sim, cristã. Uhum. Meu Deus do céu, aquilo grudou, é que assim, sabe, que me levou a uma depressão profunda, né? Porque eu acho que o pior ainda de você
ter aversão à diversidade é ela te levar para o fundo do poço, né? Isso é uma coisa terrível, né? Mas, depois de 3 anos, abriu a porta para o budismo, foi onde que abriu a janela, mas eu não via saída do fim do túnel. Ainda vou enfrentar outras coisas, mas pelo menos agora eu estou me armando para ver essa diversidade que ainda vem. Né? Eu não gosto. Tem muitas coisas, bem né? franca. Gostar, eu ainda não estou na luz suficiente para dizer, vem que eu mato nos peitos, pode vir, mas gostar eu não gosto, não. Mas tô indo, devagarzinho. Não é bem gostar o termo, né? Ele não está falando em gostar, ele está falando em desenvolver uma atitude de entusiasmo, entendendo que aquilo pode ser uma prática. Né? Mas não é gostar, ai que delícia, sentir prazer, não é masoquismo a parada aqui, né? Mas é um entusiasmo reconhecendo que é uma oportunidade de prática, né? Mas aí o que ele está dizendo agora é que para que seja uma oportunidade de prática, a gente precisaria saber o que fazer, né? Ter recursos, ter ferramentas para lidar com cada situação, né? A Débora, peraí. Uma diversidade pode não ser sabedoria, a mente pode ficar confusa, a diversidade te leva, exatamente. Algum primeiro passo? A gente está no primeiro passo, é esse aqui, é você estudar. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo sempre é estudar, ler, ouvir os professores, ouvir os ensinamentos sobre esse assunto. Esse é o primeiro passo sempre, né? E aí tentar aplicar. Quando surgir alguma coisa, você se observar, né? A gente não vai sair fazendo tudo de uma vez só. Né? E resolvendo tudo de uma vez só, e amanhã de manhã a gente já vai estar com toda a situação resolvida, né? Mas o primeiro passo é a gente estudar, que é o que a gente está fazendo. O segundo passo é a gente tentar refletir sobre essas situações da nossa vida, né? E daí, quando as coisas forem acontecendo, as coisas pequenas forem acontecendo, a gente vai treinando. Não tem outro jeito, né? E aí, a gente vai aprender fazendo, não tem, né? Não tem exatamente uma receita de bolo, né? Mas o caminho é esse daí, a gente estudar, refletir, e quando chegar quando a adversidade estiver na nossa cara, que a gente praticar o que a gente aprendeu, né? Oi, Lívia. Eu acho que uma das vantagens da diversidade é que ela ajuda na renúncia, né? Porque pode ajudar, exatamente, pode ajudar. Pode ajudar na renúncia, porque mostra a verdadeira cara do samsara, né? Que a gente pode estar com a vida muito gostosinha e isso ser prejudicial, né? Mas então, pode não ser, entende, Li? Não é uma garantia, né? É isso que ele está falando. Não é uma garantia. A gente pode tomar uma porrada da vida e resolver revidar, em vez de falar assim, putz, o samsara é assim mesmo, né? Essa é a cara do samsara e isso servir para fortalecer a renúncia, né? Mas pode não ser, a gente pode tentar ficar mais fortes para a próxima vez. Coisa que a gente sempre for fazer o que a gente sempre fez, né? Em resumo, assim, frente às coisas que dão errado, né? No passado remoto, antes de a gente encontrar o Dharma e se transformar em praticantes, o que acontecia quando as coisas davam errado? A gente se preparava para ficar mais forte para daí dar certo da próxima vez. A mesma coisa, né? Era isso que a gente fazia. E saía brigando com quem tinha atrapalhado. É isso, né? Agora, a gente pode realmente transformar, olhar para a diversidade, que nem hoje de manhã a gente estava falando também na prática de manhã. Alguém estava falando. Isso foi na prática de manhã. Foi a Carolzinha. Que é isso? Que cada vez que acontece alguma coisa errada, o Geshe Page falou para mim, eu falei para ela, ela disse que lembra isso. Que ela falou assim, bom, o que eu podia esperar do samsara? Samsara é isso aí mesmo. O que eu podia esperar diferente, né? Então é isso. Se a gente puder usar para isso, maravilhoso, né? É uma forma de praticar, de usar a diversidade como caminho, né? É interessante você falar isso, porque realmente me veio umas coisas assim, que quando às vezes atos bons nossos geram a diversidade. Por exemplo, confiar nas pessoas. Aí você fala assim, não vou confiar mais nas pessoas como eu confiei antes e tal. E quando você está no caminho, você muda. Fala assim, vou confiar.
Pode ser que dê errado, mas está tudo bem. Vou confiar, mas as pessoas são confusas, né? Como eu. O que eu vou esperar das pessoas confusas também, né? Elas erram, igual eu, igual todo mundo, né? Isso é um grande aprendizado, né? Pode ser uma grande ferramenta, né, para a gente usar. Lúcia, eu não entendi exatamente o que você disse aqui. Você não quer explicar? Lúcia de Minas Gerais. A Antonella levantou a mãozinha. Eu esqueci de colocar o ponto de interrogação. Eu queria mais era perguntar no sentido assim, né? Quando ele fala que está mais distante da terra e do céu, é nesse sentido de que eu reconhecer o meu limite, né? No sentido de que a terra seria o momento em que eu estou pronto para, e o céu é o objetivo final. Então, essa distância é nesse sentido de reconhecer o limite? Eu acho que não é só reconhecer o limite, Lu. Eu entendo o seguinte, ó, vamos voltar para a frase aqui. Se você pensa isso, né? Se eu for habilidoso, será possível atingir algum benefício verdadeiro como resultado dessa diversidade? Mas isso pode ser só teoria, né? E isso significa, então, que esse objetivo está mais longe do que o céu está da terra, porque está só teórico, né? Você não está virando prática, você não está trazendo para a sua vida, você não está usando as adversidades que surgem na sua vida como prática. Então, só teoria, a gente não chega em lugar nenhum só com teoria. Precisa da teoria. Mas só com a teoria, a gente não chega em lugar nenhum. Eu acho que é isso que ele está dizendo. Se ficar só na teoria, né? O objetivo de transformar aquilo em prática está lá mais distante que o céu da terra. Antonella, daí a Ana ou Paulo. Fala, Antonella. Gê, é uma pergunta. É assim, refletir diante da diversidade passa pela avaliação, ou melhor, pela observação da emoção que eu estou sentindo naquele momento, de raiva, de querer enforcar alguém, por exemplo. E aí, eu olhando essa emoção, e aí eu fico aceitando essa emoção, e como é que fica? E aí eu estou usando a diversidade também como uma forma de autoanálise, alguma coisa assim. Não sei se eu me fiz entender. Vamos trazer para esse contexto aqui, né? Quando surge a diversidade e a gente gera um sentimento de aversão ou raiva pelo que aconteceu, né? A gente pode observar isso, mas aqui é um passo além. Você observa, tem que observar. Isso é óbvio, né? Se a gente nem se der conta que a gente está com raiva da situação ou está gerando aversão, não tem nem por onde começar, né? A trabalhar a coisa, né? Então, se a gente nota isso surgindo, tô com raiva, tô com, tipo, minha caixinha desliga toda hora, joga a caixinha pela janela. Se não notar que eu tô com raiva, não tem nem por onde começar. Aí notei que eu tô com raiva. Aí o que o Dodrupchen tá sugerindo? Que a gente se pergunte: essa raiva está me ajudando a lidar com a situação? Né? Traz algum benefício isso? Né? Eu estou ganhando energia, eu estou perdendo energia. Eu estou resolvendo a situação da caixinha, devia comprar uma caixinha nova. Não adianta ficar com raiva cada vez que ela desliga. Eu devia comprar uma caixinha nova e pronto, né? Era só comprar uma caixinha nova, acabou, né? Mas não, eu esqueço da caixinha, fica aqui, eu fico puta toda hora com ela, né? Mas então, não é só reconhecer a emoção e acolher. Aqui a gente está indo um passo além. A gente está refletindo, fazendo um tipo de meditação analítica aqui. Essa reação minha está me ajudando? Né? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Se tiver, eu vou lá e faço. Tipo, vou lá, compro uma caixinha, acabou. Problema resolvido. Se não tem, se eu não tenho dinheiro, se essa é a única caixinha que funciona com o meu computador, então também não adianta ficar xingando a caixinha. Entende? Então, é uma reflexão que vai um pouco além, para desmontar esse mecanismo. A gente está querendo desmontar o mecanismo, né? A gente está querendo não se abalar, não se perturbar, para poder lidar com a diversidade da melhor forma possível, né? E se a gente estiver com raiva, se a gente estiver com aversão, a gente não consegue fazer isso. Nossa mente está perturbada. Tá certo. Obrigada. Sacou? Oi, Aninha. Okay. Obrigada. Ô, Paulo. Agora, eu que estou falante hoje. Diga. Mas sobre essa luta com a adversidade,
um dos ensinamentos que eu li e que achei muito precioso é usar a mente como um laboratório. Eu passei por um instante de, sei lá, uma raiva, alguma coisa que me irritou. Uhum. Então eu posso, depois, no meu quarto, no meu momento mais tranquilo, repassar tudo aquilo que passou, olhar como foi o gatilho, olhar como o cenário todo se passaram, porque a próxima vez que eu estiver diante da mesma coisa, eu já tenho um preparo diferente. Sim, já tem familiaridade, Então, né? esse uso da mente como um laboratório para a gente treinar, experimentar e conhecer, além de gratuito, é um benefício imenso para a gente. Dando um gancho só no que o Paulo falou, num instante, numa última vez das milhares de raivas que eu passei, eu tive sei lá, uma coisa que anexou essa raiva. Por que dessa raiva? Com um controle, entendeu? O excesso do meu controle, eu quero que as coisas aconteçam da minha maneira. E aí, quando vem o gatilho de alguma coisa não acontecer da minha maneira, aí a coisa gera raiva. Então, eu estou começando a ver o controle com a raiva. Claro. A necessidade que a gente tem de controlar e quando isso não acontece, a gente sente raiva. Esse é um grande gatilho de raiva mesmo, né? Agora, se vocês lembrarem aqueles ensinamentos do Geshe Pen sobre paciência, eles são porque aqui a gente está querendo... Vocês sabem que eu dou aula disso, né? De equilíbrio emocional, né? De observar emoções, tá, e tal. Aqui a gente está um passinho além da experiência da emoção, né? A gente está usando a emoção para lidar com a adversidade, né? Mas de que jeito? Por meio dessa investigação. Essa emoção está me ajudando? Não está? Eu estou perdendo energia, estou ganhando? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Não tem? Sabe? Reconhecer a emoção e fazer esse tipo de meditação analítica mesmo, que o Geshe Pen fala, né? Até a hora que a gente vai se convencer, bom, não adianta realmente, isso aqui não está me ajudando em nada, né? Só está me... E aí a gente estabelece a mente no estado natural, solta a perturbação, né? A gente faz o que for melhor fazer, né? A gente está indo um passinho além, a gente está indo... Isso é quase se fosse roteirinho de meditação analítica mesmo, sabe? Que o Dodrupchen está propondo aqui, né? Amores, a gente precisa encerrar agora. E na semana que vem a gente vai retomar esse próximo ponto. E a gente, então, vamos combinar. A gente pode estudar, então, da página 40 até... Né, desse último parágrafo da página 40 até o comecinho da página 44, até o qualquer renascimento neste oceano. Depois ele vai falar de refúgio, que é um tema maravilhoso também. Tá bom, fofuras? Vamos dedicar os méritos. Um pouquinho, deixa eu abrir as peças. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamdi, Tanchesi, Pani, Tonene, Pedranam, Panjeshin, Kigana, Tibalon, Trupai, Sipe, Chole, Droa, Droa, Show. Um reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Ganrira, Ekore, Jinkam, Supandan, Dewa, Malu, Jongwene, Cherezi, Guantenzin, Jatsoi, Japekau, Jebadu, Tenjuichi.
Garira Wekoi Jinkam Supandan Dewa Malucho Ene Chere Siwan Tenzin Jatsoi Jape Kauje Badu Tenjoichi. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadinyu Dudaka Organ Lama Drukyuni Drovatika Malupadei Salagoparsho. Obrigada, amorzinhos. Obrigada, Gê. Até quarta, então. Obrigada, Gê. Obrigada. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, gente. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite.